Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à Capital Natural. Essa semana nós estamos dando continuidade à nossa conversa da semana passada sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 nas empresas. Para quem perdeu, depois vale a pena assistir ao programa da semana passada, nas nossas mídias digitais, porque tem muito conteúdo interessante lá. Não perca, viu? Com as perspectivas da Klabin sobre o tema, por exemplo. Estamos hoje, mais uma vez, com o consultor Aron Belink, que é sócio-diretor da ABC Associados, consultoria especializada em sustentabilidade empresarial, e hoje também com o Carlo Pereira, que é diretor executivo da Rede do Pacto Global no Brasil e chairman do Conselho das Redes Locais do Pacto Global na América Latina e Caribe. Senhores, sejam bem-vindos. Carlo, eu começo com você perguntando sobre a rede do Pacto Global, como é que ela se relaciona com os ODS, tema que a gente falou na semana passada, e eu aproveito também para você retomar qual o conceito de ODS. Maravilha, Pablo, muito obrigado, um prazer estar aqui com você e com meu amigo Aron também. Bom, o que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é a lista de afazeres da humanidade, né? O lema da agenda é não deixar ninguém para trás. Eu costumo dizer que para que a gente não deixe ninguém para trás, todo mundo tem que trabalhar. Sociedade civil, empresas e governo, sem dúvida nenhuma. Em 2015, nós fechamos então a Agenda 2030 com 17 objetivos. Então a agenda é uma agenda muito pragmática, que a empresa gosta de ter objetivo, gosta de ter meta para que possa ter gestão sobre os processos e impactos. Então a agenda é muito pragmática, tem ali 17 objetivos, 169 metas. No Brasil, no processo de nacionalização das metas, passamos para 175. E o setor privado tem um papel fundamental, não só de financiamento da agenda, mas também de implementação, comunicação da agenda como um todo, internalização na sua estratégia, nas suas operações e nas suas cadeias. Aron, qual foi o envolvimento do Brasil na elaboração da Agenda 2030? E eu queria que você falasse sobre os 17 itens que compõem os ODS. Bom, obrigado pelo convite, é bom continuar nossa conversa, e na companhia do Carlos aqui, que é um companheiro aí de muitos anos já nesse trabalho. O Brasil, ele, primeiro, acho que tem um papel originário, assim, porque a ideia, né, dos ODS, da Agenda 2030, ela foi concebida no Rio de Janeiro, né, na Rio+20, em 2012, e foi a partir dali, né, esse talvez foi um dos principais produtos dessa conferência, muito importante, que exatamente estabeleceu que dali a 3 anos deveria ser criado um conjunto de objetivos, um conjunto de metas que avançasse na direção de uma forma integrada, né, desse grande desafio da gente ter uma sociedade que seja ambientalmente sustentável, socialmente justa e economicamente próspera, que seja uma sociedade boa para todos dentro dos limites do planeta. O Brasil, ele, na ocasião, foi bastante protagonista, não só como anfitrião da Rio+20, mas também, por conta desse papel de anfitrião, teve muito envolvido nas negociações antes e depois da conferência. Então, realmente foi um papel aí importante do ponto de vista da diplomacia. Também teve um papel importante das empresas brasileiras e da sociedade civil brasileira, que se engajou muito, tanto no processo de preparo da Rio+20, quanto no processo posterior das negociações que deram origem à Agenda 2030. E aí a gente tem, acho que, uma energia grande aí do Brasil nesse processo, né? Eu acho que o Carlos vai poder contar um pouco mais o quanto tanto a sociedade civil quanto as empresas brasileiras elas estão envolvidas nisso. Do ponto de vista governamental, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa de algum tempo para cá, mas a gente acredita que vamos recuperar isso, né? Assim que possível, né? O Brasil vai poder voltar a ter esse papel importante que ele tem também do ponto de vista governamental. Eu não vou chegar aqui a falar dos 17 objetivos, que acho que aí talvez seja uma lista um pouco compridinha, vale a pena até usar uma imagem, colocar isso ali para suportar um pouco essa conversa nossa, mas são objetivos que eles basicamente estão em torno do que a gente chama de 5 P's, né? Pessoas, planetas, prosperidade, parcerias e paz. O conjunto, então,
né, daquilo que é necessário para o desenvolvimento sustentável e uma sociedade saudável ao longo do tempo, e eles abrangem tanto aspectos ambientais, quanto sociais e econômicos e de governança de instituições, né, os ODS. E uma coisa também muito importante de se lembrar é que eles são integrados, indivisíveis, interdependentes. Isso é um ponto muito importante. E eles se aplicam tanto a países desenvolvidos quanto a países em desenvolvimento, diferente de uma geração anterior de objetivos, que são os objetivos do milênio, que vigoraram de 2000 a 2015, que eram basicamente voltados aos países em desenvolvimento, né, para realmente avançar do lado mais social, e não tinham esse alcance tão amplo quanto a Agenda 2030 e os atuais 17 ODS. Já que o Aron jogou a bola para você também, Carlos, se você gostaria de complementar? Claro, claro. Obrigado. Bom, o Brasil, como o Aron já bem comentou, teve um papel preponderante e ainda tem, né? Mas desde coisas curiosas, como, por exemplo, a iconografia dos ODS, que na verdade foi baseada na iconografia, aquelas 17 caixinhas coloridas, ela foi baseada na iconografia dos ODM, os Objetivos do Milênio, né? E isso veio do Brasil, né? Então teve origem aqui no Brasil isso, sem dúvida nenhuma, que é uma coisa que é uma curiosidade, né? Não é uma coisa assim tão relevante, eu diria, mas é uma curiosidade bastante interessante também. Com relação aos ODS, o que eu queria trazer, o Aron já trouxe bastante aqui do 5P, já falou um pouco da estrutura e falou da diferença entre a Agenda 2030 com relação à Agenda do Milênio. O que eu queria trazer só para materializar um pouco mais, ali, gente, nos ODS, a gente está olhando tudo dentro desse 5P, né? Então, quando a gente fala em paz, por exemplo, a gente mede ali instituições eficazes, a gente mede ali corrupção, né? A gente mede justiça. Então, a gente consegue medir tudo que a gente precisa para ter paz efetiva, lembrando que paz não é o contrário de guerra, numa sociedade, né? Quando a gente trata de meio ambiente, temos ali então desde questões voltadas à energia, eficiência energética, a questões voltadas à biodiversidade, cobertura florestal, água e saneamento e de várias outras coisas. Social, temos ali mortalidade infantil, educação e assim por diante. Ou seja, tudo, como o Aron bem comentou, tudo que a gente precisa para medir efetivamente uma sociedade está ali dentro. Deixa eu só fazer um outro comentário com relação ao porquê que a agenda anterior ela observava então só países em desenvolvimento e essa aqui olha todos os países, né? Não foi à toa que a gente saiu de 8 objetivos e foi para 17, porque o processo no desenvolvimento da Agenda 2030, o Aron bem comentou, desde 2012 até 2015, ele internalizou muita gente, né? Então ele trouxe a sociedade civil, trouxe também o setor privado para a discussão, claro, já imaginando que a implementação não ficaria só a cargo dos governos, mas também da sociedade civil e também do setor privado, né? E uma diferença fundamental é essa. O porquê que é importante a gente pensar na adoção por todos os países? Porque em todos os lugares pessoas estão sendo deixadas para trás. Vou trazer só um indicador aqui. Antigamente, desde que o ser humano é ser humano até 100 anos atrás, o ser humano ele morria ou por guerra, ou por pragas, doenças, ou de fome, né? Hoje em dia, né, claro que as pessoas continuam morrendo dessas coisas, mas em porcentagem, hoje em dia a gente não morre mais disso, né? O que eu quero dizer é que antigamente uma guerra dizimava uma parcela importante da população de um país ou de uma região, idem para a fome, mesma coisa para doenças, né? Hoje, por exemplo, a gente morre mais de doenças oriundas de obesidade do que de fome, né? E nesse sentido, a desigualdade crescente que a gente tem, muita gente está sendo deixado para trás. Agora, com a pandemia, acho que isso ficou muito claro, inclusive em países desenvolvidos, né? A gente olha os Estados Unidos, por exemplo, o maior PIB do planeta, e a gente vê o quanto tem de pessoas ali sendo deixadas para trás em questões de saúde, questões raciais
e várias outras questões, inclusive em fome, né? Então, por isso, a gente tem que olhar todos os países, sem dúvida nenhuma. Agora, o Carlos citou os Estados Unidos, e aí é uma virada aí de chave, que é a mudança de comando na Casa Branca. E uma agenda que promete ser uma agenda que recoloque os Estados Unidos em discussões que nos últimos 4 anos o país acabou saindo. Eu queria que os dois falassem sobre os Estados Unidos nessa mudança e também citassem, no caso do Carlos, que você falasse um pouco sobre o papel do Brasil em relação ao cumprimento da Agenda 2030, já que o Arão já falou um pouco sobre isso também. Então, Arão, queria que você falasse um pouco primeiro dos Estados Unidos e, na complementação, o Carlos trouxesse o ponto de vista do Brasil em relação ao cumprimento da Agenda 2030, do ponto de vista institucional. Ok. Então, os Estados Unidos eles têm um papel de liderança global, né, especialmente durante o século XX e mais especialmente ainda depois da Segunda Guerra Mundial, que de uma certa maneira, né, colocou o mundo muito de olho, de uma certa maneira dependente dessa liderança. Mais recentemente agora, né, com a emergência da China, com o advento da União Europeia, os Estados Unidos foram dividindo essa liderança, né, num mundo aí mais multipolar, como a gente fala, e com a queda da União Soviética, né, em 1989, se começou uma nova fase, vamos dizer assim, e na administração Trump, nós tivemos, acho que, um momento muito peculiar nesse processo, em que os Estados Unidos, ou aquele que representava uma parcela dos Estados Unidos, estava se recuando, se retirando desse papel de liderança global para uma postura mais isolacionista, mais fechada, mais voltada para dentro, o que é uma grande perda do ponto de vista da sociedade global, porque o que nós vimos avançar, especialmente, né, dos anos 90 para cá, anos 1990 para cá, foi essa globalização, não só no sentido do comércio, mas também no sentido da comunicação, da integração entre as pessoas, e muito ancorada no multilateralismo, representado, né, principalmente pela ONU, pela Organização Mundial de Comércio, por outras instâncias internacionais de articulação entre os países. Então, eu acho que além da questão do negacionismo climático e do atraso do ponto de vista ambiental e de direitos humanos da gestão Trump, a postura isolacionista e a postura dos Estados Unidos de sair ou de esvaziar, de trabalhar contra, na verdade, até o multilateralismo, né? Por exemplo, saindo da Organização Mundial de Saúde, como a gente viu aí essa discussão, saindo do Acordo de Paris, isso acredito que vai ser revertido, e é muito importante que se reforce, que se apoie o multilateralismo. Só para não deixar de lembrar que, por outro lado, o sistema multilateral, as Nações Unidas, elas precisam se adequar a essa nova realidade, a esse novo momento. A perda de representatividade de alguns processos multilaterais também tem a ver com a dificuldade que esse sistema tem de avançar na direção de uma sociedade efetivamente globalizada. Durante a Rio+20, uma coisa que eu repetia muito ali nas discussões era de que a ONU ela é um clube de países, ela não é o mundo. Isso é uma coisa muito interessante de a gente prestar atenção, porque os países não representam, a soma dos países é menos do que o mundo inteiro, porque tem partes do mundo que não estão nos países, são internacionais, e porque tem muitas conexões que elas são acima dos países, são transfronteiriças, são, né, globais, transcendem o lado nacional. E isso é muito importante, e ainda eu acho que o sistema multilateral, a ONU, não conseguiu capturar e se integrar nessa dinâmica. O processo de 2002 e 2015 foi interessante nesse sentido, mas ele ainda não chegou perto daquilo que a gente precisaria chegar. E isso é muito importante, é um grande desafio para o multilateralismo, que eu espero que numa nova fase agora, sem os Estados Unidos jogando contra, a gente possa avançar mais. Isso, com relação aos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, o Biden já deixou bastante claro, né, isso que o Aaron comentou, que os Estados Unidos voltam então para o Acordo de Paris imediatamente, só que a gente tem que lembrar que, na verdade, os Estados Unidos não deixaram apenas o Acordo de Paris, né, eles deixaram vários outros tratados e convenções super importantes, conselhos, eles deixaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU, é um órgão super relevante, principalmente nisso que foi comentado na
na última fase de globalização. Vários teóricos trazem das várias fases de globalização. Jeffrey Sachs fala em uma série de eras da globalização, colocando aí como a última era, sendo então década de 1980, 1990, que o Aron vinha dizendo, né? E que foi um período muito, muito importante, inclusive quando se trata de sustentabilidade, né? Que grandes movimentos pró-sustentabilidade surgiram ali, da sociedade civil e do setor privado. E por que isso? Inclusive dos governos também, sem dúvida nenhuma. Por conta de que, nesse momento, as empresas passam a levar, então, suas produções para os países em desenvolvimento, né? E muitas vezes não levavam, infelizmente, como a gente sabe, as suas práticas, as práticas que adotavam no seu país de origem, né? Então, nisso a gente teve, muitas vezes, violações de direitos humanos e, claro, também impactos ambientais indesejados. Nesse momento, várias iniciativas, como, por exemplo, o Pacto Global é uma delas, a OCDE começa a olhar as multinacionais nessas questões socioambientais e de governança também, né? Então, são várias instituições que os Estados Unidos, ao longo desses 4 anos, foram, então, se afastando. E isso fez com que, sem dúvida nenhuma, a discussão, ela, se não perdeu força, ela deixou de ter a força que ela poderia ter. Me explico nesse sentido. Por exemplo, quando a gente fala de Acordo de Paris, hoje, Estados Unidos bateriam a meta que eles contrataram, né? Mas por quê? Muito por conta, claro, de uma transição energética que acabou acontecendo ali para o shale gas, e além disso também o gás de xisto, e além disso também as prefeituras, os governos de estado, ou seja, os governos subnacionais nos Estados Unidos, e sem dúvida nenhuma as empresas puxaram para si o desafio, né? Então a gente vê hoje cada vez mais as empresas trazendo compromissos, colocando projetos e iniciativas para endereçar essas questões globais. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente já tem União Europeia, que tem sua posição muito clara com relação às questões de sustentabilidade, né? E Estados Unidos também apoiando nessas questões, a gente vai acelerar ainda mais. O movimento já está muito acelerado, tem que ser dito isso. ESG no Brasil, por exemplo, que é um acrônimo, né, que fala de ambiental, social e governança, não é novo. Na verdade, o acrônimo ESG surge, então, de uma publicação do Pacto Global em 2004 ainda, né, e que com pioneirismo muito forte das instituições brasileiras, o Aron participou desse processo todo. Então a gente tem que lembrar aqui, já pegando o gancho falando disso, a B3 foi a primeira bolsa no mundo, ainda Bovespa, a primeira bolsa no mundo a entrar no Pacto Global. Várias instituições brasileiras estiveram como e são fundadoras de instituições como o PRI, os Princípios de Investimento Responsável, que ajuda muito, sem dúvida nenhuma, por conta dos seus princípios, das suas discussões, iniciativas, na discussão da internalização de questões ambientais, sociais e de governança no setor financeiro, mas no setor privado como um todo, e, sem dúvida nenhuma, várias outras organizações que as empresas brasileiras tiveram e têm um papel muito relevante. Então, entendo que essa discussão ela vai se fortalecer muito. O Brasil, você comentou, do nosso país, as empresas brasileiras estão muito preocupadas, o governo, sem dúvida nenhuma, tem que agir mais nesse sentido. Nós estamos vendo cada vez mais sinais, e sinais cada vez mais contundentes. O Biden mesmo, vamos lembrar, o Biden, ele falou o quê? Ele falou que ele quer declarar países que sejam, então, fora da lei climáticos. E quando ele falou isso, ele infelizmente endereçou ao Brasil, né? E o que é, gente, muito honestamente, uma pena, porque o Brasil, na verdade, ele é líder nessa agenda de sustentabilidade, né? O agronegócio brasileiro tem desafios, mas o agronegócio brasileiro moderno, ele é um agronegócio sustentável comparando com outros países do mundo, né? A gente sabe que, por vocação natural,
a nossa matriz energética é bastante limpa, a mais limpa dos países, das grandes economias do mundo. Então a gente tem muita vantagem a extrair disso, inclusive o setor privado. Né? Então por isso que há um movimento constante no setor privado brasileiro. Você tinha me feito a pergunta com relação ao Pacto Global. A Rede Brasil do Pacto Global foi a rede que mais teve adesão de empresas em 2020, apesar da pandemia. É a terceira maior rede do mundo, de 70 que existem no mundo, porque o setor privado entendeu que, de um lado, existem essas oportunidades, de um diferencial, de uma vantagem competitiva quando a gente fala de sustentabilidade, mas, do outro lado, existem riscos muito claros. Vamos lembrar aqui, já estou finalizando a resposta, que a acordo do Mercosul-União Europeia, o embaixador Inácio, ele declarou na mídia que a acordo do Mercosul-União Europeia tem como condicionante o cumprimento, então, de Agenda 2030, Acordo de Paris e, sem dúvida nenhuma, também com relação a questões de desmatamento. Ele, especialmente, fala na questão do desmatamento mais diretamente. A gente está vendo também boicotes e a gente está vendo muito claramente também, poderemos citar vários exemplos aqui, de investidores que estão tirando seus investimentos do Brasil. Só vou contar uma anedota para fechar, de fato, essa minha resposta, que foi longa. Por exemplo, o CEO de uma empresa comentando comigo que ele está com dificuldade de exportar suas maçãs para o Reino Unido, né? Já é curioso, maçã do Brasil para o Reino Unido, mas de qualquer maneira ele está com dificuldade de exportar por conta da Amazônia. Nós, como brasileiros, sabemos que a maçã dele deve ficar uns 6, 7 mil quilômetros, pelo menos, do bioma Amazônia, né? Só que a questão de reputação, a questão de que não querem que o consumidor, né, no caso dessa rede varejista, não quer que o consumidor tenha dúvida de que esse produto possa, então, estar desmatando a floresta. O embaixador Inácio Ibanez, que é o representante do Bloco Europeu aqui no Brasil. Bom, o programa de hoje fica por aqui, passou bem rápido, né? Eu agradeço aos nossos convidados, o Aron Belink, que é sócio-diretor da BC Associados, e Carlos Pereira, diretor executivo da Rede do Pacto Global aqui no Brasil. Mas tem mais. Semana que vem, nós vamos continuar nesse mesmo assunto. Portanto, ao longo da semana, continue conosco. Acesse as nossas redes sociais e reveja nossos programas também. Até o próximo fim de semana. Cuide-se.